Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quinto episódio do podcast Esclarecidamente. E para vocês que ainda não nos conhecem, eu me chamo Bruna. E eu me chamo Daniel. E para nós é uma honra enorme, uma gratidão a Deus por estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar da palavra de Deus de forma simples, clara e objetiva. E semana passada a gente postou uns stories no Instagram, perguntando para as pessoas, para poder dar ideia para nós de temas, para a gente poder aqui trazer para vocês e compartilhar temas que vocês vivenciaram, temas que vocês tiveram dúvida. E tivemos bastante feedback ali, colocaram bastante temas interessantes para nós. E a gente escolheu um hoje, que é sobre cansaço e vontade de parar. Como a gente consegue vencer isso? Essa é uma área muito fácil assim de nós começarmos a abranger, que a gente olha para a palavra de Deus também. A palavra ela não esconde que grandes homens de Deus também tiveram o desânimo, o cansaço, a vontade de desistir, a vontade de parar. Isso é coisas que acontecem na nossa vida de hoje. No dia de hoje acontece conosco, é uma coisa normal, porque nós somos humanos, porque nós passamos por situações no nosso dia a dia, porque nós passamos situações no nosso trabalho, porque nós passamos situações em diversos lugares que isso nos trazem, às vezes, um desânimo, nos trazem um cansaço espiritual, um cansaço físico, porque estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos, somos pessoas que também passamos por situações difíceis, assim como aqueles grandes homens. A palavra diz lá sobre uma das passagens muito conhecida, que é sobre o profeta Elias. O profeta Elias, ele passa por todo o processo, ele vê coisas grandiosas acontecer através da vida dele. A palavra fala ali que o Elias ele vai até o Monte Horebe e ali no monte ele faz ali um desafio aos profetas de Baal. E a palavra diz que nesse desafio, ele desafia os profetas ali a fazerem o sacrifício, e o Deus que respondesse com fogo, esse sim seria o Deus verdadeiro. E os profetas ali fazem todo ali o ritual dele, os profetas de Baal se cortam e eles invocam o Deus Baal ali e nada acontece. E quando Elias ele busca o Senhor, Deus ele responde com fogo. E isso fica confirmado que Deus é o único Deus que pode, que tem todo o poder e toda a autoridade. E Israel toda vê esse acontecimento. Então Elias, junto com todo o povo de Israel, eles terminam os profetas, né? Mas o ponto-chave do nosso tema é o depois. Depois de tudo isso, Jezabel fica sabendo de toda a situação que aconteceu com os profetas e faz uma ameaça a Elias. Elias vai até ali no meio do deserto e se deita debaixo de um pé de zimbro, de uma árvore, e diz a palavra que ele pede ânimo de morte. Ele fala assim que ele não é melhor do que os pais dele, que ele não deveria passar por isso, e tem todo aquele lamento da parte de Elias, né? E a palavra diz que Elias ali, depois desse lamento, ele deita e dorme, e o anjo toca ele, acorda ele para ele comer por 2 vezes. Ele levanta e come por 2 vezes, né? Só que a questão é o quê? Nós devemos parar para pensar que o desânimo ele vem sobre nossas vidas. Na vida de um certo homem, de qualquer homem de Deus, o desânimo acontece. É comum isso acontecer. O cansaço, o desânimo. Aí nós temos que ter como base a própria palavra de Deus. A palavra de Deus diz, lá no livro de 2 Timóteo, que Deus não nos deu o espírito de medo. Deus ele não deu para nós o espírito de medo. Então, esse Espírito de Deus que ele nos deu é um espírito de autoridade, é um espírito de força, né? Que até mesmo nos momentos difíceis, nós passamos pelos momentos difíceis, às vezes de cabeça erguida,
Às vezes passamos pelos momentos difíceis cantando e às vezes o mundo não entende isso. Como que nós conseguimos passar pelos momentos de dificuldades, até mesmo cantando, de cabeça erguida, entendendo que a nossa força não está em nós. A nossa força vem do Senhor. É o que a palavra fala. Então, Deus, ele não nos deu o espírito de medo. O cansaço, ele pode vir, o desânimo pode acontecer na vida do servo de Deus, mas quem nos escolheu e nos separou para essa obra não foi o homem, foi o próprio Deus. Nós estamos aqui nessa terra por um breve espaço de tempo, porém, Deus, ele todo tempo, ele nos anima, ele fala assim, eu sou contigo, eu serei contigo. Quando Deus, olha, a palavra fala assim, que quando Deus chama Josué, ele fala assim para Josué, a primeira coisa, fala assim, ó, seja forte e corajoso. Porque Deus, ele nos chama a ser essa pessoa forte e corajosa. Por quê? Forte, a força, não fala da nossa força, mas a força dele. A coragem, não na nossa coragem, mas a confiança em Deus. Nós temos que ter essa confiança no Senhor. A palavra diz assim, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Porque nós confiamos no Senhor. Nós não devemos nos abalar pelas aflições dessa terra, pelas situações, porque tudo nessa terra é passageiro. O momento difícil é passageiro, a dificuldade é passageiro, a perseguição é passageira. Porém, a nossa confiança não está em nós. Não devemos nos justificar. Quem nos justifica é o próprio Deus. Então, o espírito de medo não deve habitar em nós. Nós devemos entender e saber que quem nos faz caminhar sobre a face desta terra com poder e autoridade é o próprio Deus, quem nos ajuda. A Bíblia diz assim, que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Então não está falando do homem que confia numa outra pessoa, está falando do homem que confia no homem. Eu confio em mim, no homem. No seu próprio braço, a sua própria força. Então, é maldito, esse é maldito. Por quê? A nossa confiança não está em nós. Quando nós decidimos fazer alguma coisa, queremos fazer algo, nós temos que saber que a bênção não está no lugar. Um exemplo, eu vou trabalhar em tal empresa porque aquela empresa ela paga muito bem, lá eu vou conseguir conquistar algumas coisas que eu não consigo se eu trabalhar em outro lugar. Não, a sua confiança não deve estar no lugar, porque a bênção não é o lugar, a bênção está em você. Você é abençoado, por quê? Porque no livro de Deuteronômio 28, diz assim que você vai ser bendito na cidade, bendito no campo, bendito ao entrar e bendito ao sair. Então a bênção está sobre a vida daqueles que temem a Deus. Se você teme a Deus, você anda segundo os seus princípios, você pode ter certeza que você é abençoado aonde você for. E é interessante porque se a gente olhar na palavra, a Bíblia fala que Elias foi para um canto, né? Ele foi para um canto e ali ele orou sem performance, sem muito assim palavras bonitas, ele simplesmente expressou como é que estava a alma dele. E isso implica na nossa vida, porque quando a gente está cansado, o que às vezes a gente, na maioria, a gente faz? A gente busca conselhos de outros, a gente busca na internet, a gente pega e simplesmente decide em parar, que não vale a pena, isso, aquilo, ao invés de a gente fazer uma coisa que Deus não deixou o mandamento. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, não ciclano, nem fulano, isso e aquilo. Então a gente perde o foco a partir do momento que quando a gente se cansa, ao invés de a gente ir do jeito que a gente está, com a nossa alma quebrantada, com o nosso coração destruído, seja qual for a situação, e a gente simplesmente se derramar aos pés de Jesus, às vezes você nem conseguir falar, mas ao simples lançar ali, eu fico imaginando como Deus viu Elias ali, né? Porque, tipo assim, Deus viu como um humano, era humano ali, né? De todas as profecias, de todos os dons que ele tinha, de todo o chamado, ele não deixou de ser um ser humano. Então, só que
Elias tinha um propósito, como todos os personagens, todas as pessoas da Bíblia, todos os profetas da Bíblia tinham uma coisa em comum, eles tinham um propósito. E qual que era o propósito? Deus. Então, se Deus era o propósito deles, não importa o que acontecesse, eles iam buscar aquele que era a origem da resposta, que era o próprio Deus, porque esse é o propósito dele. É verdade. Então, na maioria das vezes, a gente não tem um propósito, porque se a gente tem um propósito, o nosso propósito é Deus, não importa se Deus vai mandar a gente para cá ou para lá, ou fazer uma ação, isso e aquilo. Quando a gente se sente cansado e não quer fazer mais aquilo, ou tá sobrecarregado como Moisés ficou sobrecarregado com o povo e pediu a Deus alguém para ajudá-lo, o que ele fez? Não, Deus, tu é meu propósito, então eu vou recorrer a ti, porque tu é meu propósito, eu sei que tu tem resposta para mim. É verdade. O propósito, a gente tem que entender que Deus ele tem as suas formas de trabalhar. E automaticamente Deus ele vai trazer para perto de nós pessoas que vão acrescentar no nosso ministério. E nós devemos tirar proveito disso, nos aproveitar assim de uma maneira assim, como se você fosse assim, uma esponja para absorver o que aquela pessoa tem para te oferecer. Não roubar nada dela, mas você absorver o que ela pode te oferecer segundo a palavra de Deus. Por quê? A Bíblia fala assim que na multidão dos conselheiros se adquire sabedoria. Então a gente entende que Deus ele traz para perto de nós pessoas sábias, segundo a palavra de Deus, e quanto mais você estiver atento ao que aquela pessoa pode oferecer para você em sabedoria, você vai acrescentar tanto no teu ministério como no ministério dela. Você vai acrescentar tanto na tua vida terrena como na vida terrena dela. Porque nós devemos ser sábios e prudentes. A Bíblia fala assim, a gente tem que ser prudente como uma serpente, simples como uma pomba. Então, nós temos que sim, estar atento a isso, né? E o cansaço e o desânimo, ele vai acontecer em determinado momento na vida do ser humano, entendeu? Só que nós devemos fazer o que o livro de Provérbios fala bem assim, ó. De todas as coisas, guarda o teu coração. Porque se você guarda o teu coração, nada pode te abalar. Ainda que você esteja cansado, ainda que você esteja passando por um momento de dificuldade, um momento de aflição, uma perseguição, uma calúnia, algo do tipo, né? Ainda que você esteja passando por diversas coisas dessa terra, você guarda o teu coração. Você guarda o teu coração. E através disso você vai saber separar o que é terreno e o que é espiritual. O que é um ataque espiritual e o que é um ataque terreno. Uma situação que você deve se desviar, né? Você vai ter discernimento dessas coisas, entendeu? Então, se você guarda o teu coração, o próprio Deus, ele sonda o nosso coração. A Bíblia diz assim, eu, Senhor, sondo os corações, esquadrinho os pensamentos e dou a cada homem segundo o seu modo de viver. Então, quer dizer, ele sonda o teu coração, esquadrinha o teu pensamento. Ele sabe o que você está pensando, ele sabe o que você está sentindo e ele dá para você segundo o seu modo de viver. O que ele dá para você? Segundo você está andando, segundo a palavra dele. Ele vai te retribuir. Deus ele vai te retribuir o que você está plantando. Entendeu? Então, quando bate o desânimo, o cansaço, você, em momento algum, ainda que você tenha um momento que você tenha que se retirar, que você tenha que chorar aos pés do Senhor, que você tenha que buscar a Deus e falar assim, Deus, eu não consigo mais, eu não tenho forças, eu não estou mais suportando essa situação. Você tenha em mente que Deus, ele está conhecendo o teu coração, esquadrinhando seus pensamentos e ele vai te retribuir, entendeu? Vai te fortalecer no momento, assim como fez na vida de Elias. Elias, ele foi ali, ele se lamentou, ele deitou debaixo do pé de zimbro, ele não tinha mais força. A Bíblia fala que um anjo tocou no Elias e falou, come. Aí Elias voltou a dormir. Aí na segunda vez que o anjo fala assim, come porque grande é a sua caminhada. Então é dessa forma que Deus faz com a gente. Ele nos toca, nos alimenta e fala assim, come porque é grande a sua caminhada. Deus, ele vê
escuta as nossas reclamações, nos alimenta e nos faz a gente se lembrar do nosso propósito. Lembrou Elias que a caminhada dele era longa. E falando sobre isso, sobre o coração, a gente escuta muitas pessoas. E uma das coisas que a gente mais tem ouvido das pessoas é a frustração com o próximo. É verdade. Frustração de ajudar e não ser reconhecido, frustração de você estender a mão ou você abençoar e a pessoa, tipo, virar as costas para você ou não retribuir na mesma moeda. É aí que a gente começa a tentar explicar para as pessoas que é aí que entra onde está o propósito do teu coração. Você faz por você faz pelo próximo ou você faz para Deus? Porque se a Bíblia diz que até o nosso trabalho a gente tem que fazer como se a gente estivesse fazendo para Deus, e muitas das vezes a gente reclama do nosso trabalho, que a gente não está contente, não está feliz com o salário, e isso e aquilo. Então, se Deus fala que até o nosso trabalho, porque Ele sabe o descontentamento que é do ser humano dentro de uma empresa, Ele fala que a gente tem que fazer conforme é feito para Deus, a gente tem que entender aonde está o propósito do nosso coração quando a gente faz qualquer ação, seja para ajudar um próximo, seja para alimentar a pessoa, seja o que for. Quando a gente entende qual é o nosso propósito, a gente pode estar cansado, mas isso não vai apagar o propósito e não vai tirar a gente ali do nosso foco, porque o cansaço não é motivo para parar, é só motivo para você ir lá, parar, respirar, falar com quem é a origem do nosso propósito, que é o próprio Deus, que é o único e é o único momento, é o único lugar que te dá uma resposta e que te dá não vamos dizer nem que Deus às vezes fala diretamente conosco, mas eu vou falar por mim que de muitas vezes orando com a alma aflita, você vê que algo te levanta. Não dá para explicar, é só você vivenciar o momento. Aí você entende o salmista. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda louvarei. Ele já sabia que ele ia louvar a Deus por estar esperando nele. Olha que coisa tremenda. E o que a gente faz quando a gente está cansado? Busca em tantas outras coisas, mas não busca aos pés do Senhor. É verdade. O engraçado dos salmos é que assim, geralmente vem os salmos e dentro dos salmos já vem a resposta. Quando a Bíblia fala lá assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É uma pergunta. Ele fala assim, eu elevo e não estou achando saída, não estou achando socorro. Ele pergunta, de onde me virá o socorro? E logo no próprio mesmo salmo, em seguida já vem assim, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quer dizer, o próprio salmista, às vezes, no momento que ele estava ali compondo os salmos, ele se sentia aflito, cansado, desanimado, sem saber uma saída. A resposta vem que imediata. Quando o Espírito de Deus ele enche o coração daquele salmista e já fala, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quer dizer assim, ele já se sente preenchido ali, sustentado, amparado pela mão de Deus. E a Bíblia fala assim, aonde está o teu coração, está o seu tesouro. Então, se o nosso coração, o nosso propósito, nossos princípios, ele está dentro do que Deus, dentro do projeto de Deus, dentro do propósito de Deus, então ali está o nosso tesouro. O que Deus tem preparado para nós é dentro do projeto dele. As coisas dessa terra, você não é obrigado a estar num determinado trabalho que você está descontente. Porém, aquele determinado trabalho tem que acontecer, porque a vida nessa terra está acontecendo. Sim. Né? Porém, o que você está fazendo para mudar aquela situação? Entendeu? Porque a gente fala assim, porque eu estou descontente e tal, mas você não procurou mudar aquela situação. Então, invista em sua vida. Invista. Procure melhoras, faça um curso, se capacite. Procure, porque Deus é contigo. Não estou falando para você procurar tão somente riquezas dessa terra. Não. Mas procure o melhor para a sua família, procure o melhor para a sua casa, o melhor para você. Porque você procurando o melhor para você, automaticamente você vai procurar um trabalho melhor, um lugar melhor, e ali você vai ser mais contente. Busque também o contentamento em Deus. Entendeu? Porque se você esperar das coisas dessa vida, das coisas dessa terra acontecerem a seu favor, não vai acontecer.
Deus ele falou para Josué, seja forte e corajoso. Não vai ser fácil. Tá? Como se Deus estivesse falando para Josué assim, não vai ser fácil. Mas seja forte e corajoso, porque eu vou ser com você. Então, você vai chegar aonde a sua fé chegar. Aonde o seu coração se empenhar em fazer algo, ali você vai chegar. Tenha fé, tenha coragem, tenha força, busque força em Deus, né? Porque a gente olha na palavra, a palavra fala assim, que o homem é segundo o que ele pensa sobre ele. Então, você é o que você pensa. Isso começa no seu intelecto, na confiança no Deus que você serve. Então, você vai ser aquilo que você pensa sobre você. Se você pensa que você é um fracassado, que você não vai conseguir, então você vai ser sempre aquilo, porque você não tá pensando na essência do Deus que te separou, que te escolheu. Deus te escolheu, te separou e falou para você que você é um escolhido, que você é filho, que você é separado, que você é ungido. Você, em inúmeros versículos, você vê na palavra de Deus que o próprio Deus fala assim, Deus, sou contigo. Então, você entende, quando você fala assim que o próprio Deus é com você entende que aonde você for, você, seguindo a palavra de Deus, seguindo os princípios, não passando por cima de ninguém, não maltratando ninguém, não sendo orgulhoso, não tendo altivez de coração, você sendo humilde, mas confiando em Deus, você pode chegar muito longe. Eu vejo muitas pessoas que eu vejo muito potencial nas pessoas, mas a própria pessoa não vê o potencial nela. Às vezes eu olho para a pessoa e eu vejo, nossa, essa pessoa tem um potencial incrível, ela pode chegar além do que ela imagina. Só que às vezes a pessoa vive uma vida de derrota. Por quê? Porque ela não acredita no potencial que existe nela. E eu, às vezes, olho e falo, meu Deus, como que aquela pessoa não pode ver esse potencial que ela vê nela? Por quê? Porque a pessoa não acredita na essência de Deus que existe nela. Quando Deus ele faz Adão, ele fala para Adão assim, domine sobre as coisas. Ele fala para Adão dominar sobre as coisas. Não sobre pessoas, domine sobre as coisas. Sobre os animais, sobre a terra, sobre tudo. Porque Deus ele deu para nós esse domínio. Entendeu? Ainda que Satanás ele veio com o pecado e roubou esse domínio do Adão. Mas vem Jesus, pagou o preço na cruz do Calvário e falou assim, você é filho, vitorioso, mais que vencedor. É o que o apóstolo Paulo fala em suas cartas. É incrível. E a gente vê que Deus nunca deu garantia que a gente ia ser feliz o tempo todo, né? Não. Deus deu garantia que Ele estaria conosco o tempo todo. Que Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo. Então a gente precisa entender que crises, que cansaços, que desânimo, a gente sempre vai guerrear nessa terra. Porque somos carne, somos humanos e não adianta. Só que a gente precisa alinhar e a gente precisa entender os nossos propósitos, a gente precisa entender aonde está o nosso coração. Porque ontem a gente estava conversando com uma amiga e ela estava falando uma coisa que é muito interessante. Porque ela falou assim de coisas que Deus mostra para ela e às vezes ela não via. Tipo, ela não via um caminho para aquilo, mas Deus mostrava para ela. E ela começava a crer através do que Deus mostrava para ela. Ou seja, mesmo vista humana não via solução, estava cansada, estava abatida, batia aquele, sabe, aquele peso que tipo não vale a pena continuar. Deus mostrava algo para ela que fazia ela continuar, mas ela só tem isso com Deus por causa da intimidade e da busca diária dela. Então isso entra para nós o que a gente tem buscado todos os dias, porque não adianta a gente querer sustentar e ser bem alimentado carnalmente. A gente quer ter um bom físico, a gente quer ter uma boa saúde e comer menos porcaria. A gente tem que comer um bom alimento para poder aguentar um dia de trabalho, para poder aguentar ter que andar embaixo do sol. A gente tem que beber água. Então, ou seja, o nosso corpo bem nutrido e bem alimentado suporta as desavenças do dia a dia. O nosso espírito é a mesma coisa com a nossa alma. Quanto mais a gente se nutre da palavra de Deus, mais a nossa alma aguenta. É verdade. Você falando sobre isso, assim, é fato. A palavra diz assim, que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Só que o que é a fé? A Bíblia fala assim que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam.
Que nem você disse, essa amiga nossa, ela não via. Ela não viu uma saída. Mas a fé foi uma das coisas que não se vê, mas se espera. Você não está vendo. Eu, por muitas vezes, até antes de chegar aqui em Portugal, muitas vezes eu pensava, falava, se eu olhasse para a minha situação atual, literalmente eu não conseguiria. Mas eu tinha a fé, porque a fé eu não via como, mas eu sabia do que Deus tinha me mostrado. Eu sabia das coisas que Deus tinha falado comigo. Então eu tinha a fé, e a fé foi uma das coisas que não se vê. Eu não via como, eu não vi uma situação de eu poder chegar até aqui, mas eu esperava. Eu sabia que de uma forma ou outra, o Deus que é dono do ouro e da prata, ele poderia mover uma situação, tocar no coração de uma pessoa que tem uma condição, ou eu não sei, a multiforme de Deus operar. Estava acontecendo e poderia acontecer em qualquer momento. Então, assim, a fé foi uma das coisas que não se vê, se espera, mas ela só vem através de ouvir a palavra de Deus. É isso que nos sustenta no momento do cansaço, no momento da aflição, no momento do desânimo. É a palavra de Deus. E é tão incrível que eu me lembro de toda a nossa trajetória de se mudar do país, que quando a gente já tentou se mudar uma vez, não do país, mas de cidade, eu tive uma frustração muito grande. Que eu falei pra ele, eu não saio mais perto da minha mãe. Se eu tiver que passar qualquer coisa, se eu estiver perto da minha mãe, eu sei que ela vai me ajudar, vai me socorrer, porque eu confiei na força ali do humano. Eu coloquei a minha mãe como base minha e não Deus. E eu me lembro que eu falei assim, eu não saio mais. E eu lembro que ele teve um sonho, e aí ele pegou e falou assim, Deus, se esse é o mesmo teu plano, fale com ela, porque ela não quer sair daqui mais. E passou-se um tempo, eu cheguei do nada, fiquei pensando, foi a greve dos caminhoneiros na época ainda, e tava aquele negócio todo no Brasil, eu olhei pra ele e falei assim, vambora, que aqui já não é pra nós, vambora, vamos voltar aos nossos planos, que eu não sei de onde que surgiu aquilo, era o próprio Deus já alinhando com uma coisa que Deus já tinha mostrado pra ele. Aí ele me contou o que Deus mostrou pra ele. Só que mais interessante ainda é que a gente começou a criar toda a nossa trajetória de ir embora, que coisas aconteceram no meio do caminho que fizeram nós duvidar do que Deus tinha mostrado, o cansaço, o desânimo, pessoas dizendo que não iria dar certo, palavras lançadas, isso e aquilo. Aí o que Deus faz? Mostra pra ele que vão, mas a rota será mudada. Uou, foi tão incrível que ele chegou em mim e falou assim, amor, nós vamos embora. Só que Deus mudou a rota. A gente não vai pra... Eu via um avião indo, só que o avião fazia uma volta e voltava para um outro lugar. E ele falou para mim, nós vamos. Só que Deus trocou a nossa rota. Só que até então a gente não sabia para onde era ainda. Aí, com o decorrer dos dias, as coisas foram acontecendo e aí, caiu aqui em Portugal. Então, tudo isso a gente coloca que se a gente tivesse olhado para as nossas condições humanas, para o nosso cansaço, palavras lançadas, palavras negativas, pessoas dizendo, você que nunca teve nada, a gente não estaria onde a gente está, a gente não teria criado experiências, só que quando a gente chegou aqui, não pensa que é uma mil maravilha, porque não é, a gente escuta, muita força e coragem. É difícil alugar uma casa, é difícil arrumar emprego, vocês são imigrantes, isso e aquilo, e Deus foi mostrando para nós que quando a gente coloca Ele, porque Ele é o nosso propósito, as portas vão se abrindo. O homem fechou aqui, não tem problema. Verdade. Eu abro aqui em cima do rio se for necessário. Então você entende que o caminhar de Deus é tão fé mesmo, que tipo assim, não tem Deus ali, é uma terra, não tem como passar. Não, peraí que eu vou abrir um caminho no meio do mar para você passar. Passo e Deus coloca o chão. É incrível, é incrível. Você acaba dando passo e Deus coloca o chão. Sim. Porque realmente, esses podcasts que a gente faz e a gente fala sobre o medo, sobre, né, são todas coisas que a gente quando a gente está fazendo podcast, a gente lembra de experiências que nós tivemos. Nossa. Coisas que nós passamos, frustrações com pessoas, frustrações com situações que aconteceram, o medo, o desânimo, palavras que foram lançadas que a gente não ia conseguir, entendeu? Mas em tudo a nossa confiança está em Deus. Então, não importa
o que situação se levante na sua vida, o inimigo que se levante, a palavra contrária que seja lançada na sua vida, repreende aquilo e tenha confiança que você é abençoado, que a bênção está sobre a sua vida, que a coragem e a força não vem de você, mas vem da parte de Deus. Amém. Então, se a gente tiver essa certeza e essa convicção, a gente sabe que o nosso alimento, a nossa força, não vai vir de nós, vai vir de Deus. E é só a gente confiar em Deus, ter um planejamento, fazer um propósito, pedir uma direção a Deus e esperar, porque Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Amém, amém. Grandes coisas estão chegando na tua casa. Novidades, bênção extraordinária. Então, o cansaço é só um modo de dizer que você é um humano, mas não é motivo de você parar. Se prostra ao Senhor, tenha um propósito, e o teu propósito tem que ser Deus, porque quando o teu propósito é Deus, Ele é a tua própria resposta. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Curte, compartilha com aquela pessoa que você sabe que está desanimada e precisa ouvir uma palavra de Deus para a vida dela. Ative o sininho para você poder receber as notificações quando tiver um vídeo no canal desse casal que a gente está aqui. Não é fácil. Dia após dia a gente tem lutado uma guerra espiritual muito grande, mas a gente tem um propósito. E pode ter uma pessoa aqui assistindo ou milhões. A palavra é de Deus e é ela que é o nosso alimento. Então eu creio que seja para uma pessoa que entre na tua casa e faça algo extraordinário. Deus abençoe grandemente a sua vida por você ter ficado até aqui, por estar nos acompanhando. Mensagens que nos manda de encorajamento. Nossa. Muito obrigada. Isso faz realmente uma grande diferença para nós, porque a gente vê que a gente não está aqui em vão. A gente está fazendo algo. E é muito gratificante para nós, porque a gente está aqui para uma missão. E a nossa missão é levar o evangelho. É levar a pessoas a verem o evangelho de forma simples. Que Deus é extraordinário, mas Ele deixou algo tão simples para nós podermos seguir. Deus não quer dificultar a tua vida. Ele quer mostrar para você que Ele é o Deus da tua vida, porque Ele tem o melhor para você, né? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente vê que a palavra é linda, é simples, é um manual para a gente poder seguir o melhor dessa terra até a gente morar com Deus. É verdade. Então, seja abençoado em nome de Jesus com essa palavra e que Deus venha aí falar com cada coração, amém, conosco também, amém. Porque a gente não faz um esboço, a gente só deixa Deus falar conosco. E sai, a gente se perde, a gente volta, mas tudo é para honra e glória do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado, fique com Deus, um beijo enorme no seu coração, até a próxima.